Apesar do ano legislativo ter começado no último dia 5, o Congresso está retomando hoje os trabalhos após o feriado de Carnaval. Repórter Janaína Camelo, esse ano o calendário é mais curto, os parlamentares têm muitas pautas prioritárias para debater. Quais os principais temas dessa semana? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, as sessões nos plenários e nas comissões, tanto no Senado como na Câmara, já estão marcadas. E aí são as primeiras, né? Depois aí da volta do Carnaval. E há temas polêmicos, Thiago, aí na pauta, como, por exemplo, aquela PEC que limita aí as eleições, as candidaturas eleitorais de militares da ativa, né? A proposta, ela vai terminar de ser discutida nas sessões do plenário do Senado nesta semana. E a partir daí, ela então fica pronta para ser votada. Outra matéria também que restringe aí as saídas, as chamadas saidinhas, né, de presos aí em penitenciárias, suspende não, que coloca fim, né, essa matéria, esse projeto de lei, ele já está na pauta desta terça-feira, da pauta de amanhã, nesta terça-feira. Quem comentou sobre esse assunto, sobre esse PL, foi o senador Marcos Rogério, hoje mais cedo, que é um defensor desse projeto. Ele falou sobre a expectativa de votação. Vamos ouvir. Eu espero que ela seja retirada de tramitação. Agora, se for a votação, essa PEC que retira direito dos militares, ela deve ser rejeitada em homenagem à participação dos militares. Eu quero é mais militares participando da vida pública e não menos. Lembrando, Thiago, que esse projeto de lei, ele é antigo, ele é de 2011, ele foi resgatado agora, principalmente depois de uma pressão aí de parlamentares, depois de um assassinato, né, de uma morte de um policial militar que foi assassinado por uma pessoa beneficiada por essa saidinha, na saidinha de Natal do ano passado. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte em janeiro. E além da pressão de parlamentares, a pressão também de alguns governadores para que esse projeto seja votado e aprovado. Thiago. Agora, Janaína, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda terá uma reunião com líderes. Será que finalmente esse encontro vai sair do papel? Pois é, está marcado o encontro entre o presidente Lula, líderes do governo e também o ministro da Fazenda. Isso amanhã, vai acontecer amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã. Tem a pressa aí para destravar algumas negociações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já desembarcou aqui em Brasília e no objetivo, por exemplo, de tentar encontrar uma solução aí aos vetos do presidente Lula no orçamento deste ano, a parte das emendas parlamentares, né? E também aquele cronograma que foi proposto pelo Congresso aí para o pagamento de algum desses valores. Então, nesta segunda-feira, mais cedo, aqui no Ministério da Fazenda, quem esteve aqui foi o líder do Congresso, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, junto com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Eles almoçaram junto com o ministro Fernando Haddad para discutir aí os temas, as medidas mais urgentes, as pautas mais urgentes que devem aí ser alvo de negociações do Palácio do Planalto e também com o Congresso. O governo aposta, Thiago, que não há votos suficientes neste momento para a derrubada desses vetos das emendas parlamentares. Quem falou sobre isso foi o senador Randolfo Rodrigues. Vamos ouvir o que ele disse. Nós vamos conversar com as lideranças do Congresso, mas para isso precisamos do tempo necessário e do tempo necessário requer que a sessão do Congresso nós façamos, a realizemos no prazo, em um ambiente adequado. Que esse ambiente adequado, obviamente, não será os próximos primeiros dias de março. Nós vamos apelar ao Congresso, às lideranças, para buscar mediações, para buscar alternativas. Dentro do esforço fiscal do governo, é fundamental a manutenção desse veto. Pois é, porque esses vetos, né, eles precisam ser analisados aí numa sessão do Congresso. Então, outras medidas urgentes também. Aquela MP que reonera 17 setores da economia, né, que devolve aí, que acaba, põe fim à desoneração, ao benefício aí a 17 setores da economia e também a medida provisória que põe um fim ao PES, que é aquele programa ao setor de eventos que foi criado durante a pandemia e com benefícios como renegociação de dívidas e isenção tributária. Sobre a reoneração, o governo disse que vai
colocar uma solução nisso ainda nesta semana, que deve sair depois dessa reunião de líderes amanhã com o presidente Lula. Tudo leva a crer que o que vai acontecer é sim esse tema ser retirado da MP, da MP junto com o PERSE, mas o tema reoneração seja retirado e seja enviado ao Congresso Nacional por meio de um PL, né, com urgência constitucional, é o que a gente já havia falado dias atrás. Agora, com relação ao PERSE, o governo bate sim na tecla de que não vai abrir mão desses valores que foram renunciados ao longo dos últimos anos. Quem falou sobre isso, por exemplo, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje aqui mais cedo. Vamos ouvir. Tem um acordo que foi feito em 2023. Então, nós vamos levar os números da Receita Federal. Nós temos um problema que está sendo resolvido com o apoio do Congresso Nacional, com todas as negociações que vocês acompanharam, mas a minha obrigação funcional é levar à consideração do Congresso os dados oficiais do Ministério da Fazenda, que são inclusive auditados pelo Tribunal de Contas da União. Bom, aí a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E agora, Cristiano Vilela, aquela história, né? Os parlamentares voltam ao trabalho efetivamente, ou o ano começa efetivamente para o Congresso Nacional agora, e o governo não quer ceder, tem a questão da renúncia fiscal, o Congresso vai insistir, claro, em relação às emendas e também a desoneração da folha de pagamentos. Pois é, Tiago, até porque a gente já passou aí 1 mês e meio, por exemplo, da edição da malfadada MP da reoneração. E nesse 1 mês e meio, o assunto pode ter passado um pouco, o governo pode tentar demonstrar que não era bem assim, mas o fato é que o Congresso Nacional tem claro, de uma forma geral, que o governo descumpriu uma tratativa que tinha sido feita anteriormente e que o governo passou por cima de uma decisão que havia sido tomada legitimamente pelo Congresso Nacional. Então, nesse contexto que nós estamos vivenciando nos últimos anos, de conflito entre poderes, nós temos aí realmente gasolina para esquentar ainda mais essa fogueira envolvendo a disputa entre Executivo e Legislativo.